Então, eu quero dar continuidade aqui no resumo, né? Esses vídeos da vida de Maria Madalena é o resumo deste livro, Perdoe-te, que seria um livro autobiográfico, que ela conta as suas vidas, todas as encarnações que ela teve aqui na Terra. E nós estamos no vídeo em que ela está na encarnação de a Madre Teresa, né? E, desculpa, Teresa d'Ávila. E o que ela fala nesse livro em relação a essa encarnação que ela teve como a Teresa d'Ávila, né? Ela fala assim, ó, agora, isso antes de ela começar a relatar, né? Agora, meus irmãos, vou falar-lhes de uma encarnação que foi tão mal compreendida e tão mal se disse dela, que eu própria, apesar de protagonista, não encontro o menor traço da minha personalidade na história que de mim escreveram, inexata em tudo. Ou seja, o que escreveram de Teresa d'Ávila, ela está falando que ela não se enxerga nessa história, nessa sua biografia, e que tudo que foi escrito sobre essa encarnação dela está inexato. E a gente já colocou algumas questões, falamos no vídeo anterior, e no livro ela fala não como uma santa, não como uma religiosa, mas ela se coloca como uma pessoa, um ser humano, uma mulher que tem paixões, que tem ciúmes, que tem sofrimento. E uma das outras questões, por exemplo, que não se fala é, no, no, na biografia oficial dela, e ela fala aqui, ela conta no livro, que é o que eu vou resumir agora nesse vídeo, sobre, por exemplo, a morte dela. Deixa eu pegar aqui o que eles estão dizendo sobre né, o que falam da morte dela, que ela teria desencarnado, morreu vítima de tuberculose. Né? Então, nós vamos relatar esse período que ela passou aí quando ela morreu como Maria Teresa, né? Então, assim, na história oficial da igreja, eles falam que ela morreu de tuberculose, né? Mas, então, nessa sua autobiografia, ela conta em detalhes todo o seu processo de morte, né? E que os médicos tentaram salvá-la, mas ela estava muito cansada, bem cansada, e ela sabia que ela ia morrer. Aliás, ela sabia 7 anos antes sobre a sua morte, né? E Teresa, então, ela morre por consequência dessa história que eu vou relatar agora em seguida. Ela morre e a sua companheira de cela. Ela teve essa companheira de cela era uma menina bem mais jovem que ela e foi uma fiel amiga durante muitos anos no convento e também passou junto com ela esse processo, né? Essa moça, ela não conseguiu superar o que ocorreu com elas e desencarnou em seguida. Já Teresa conseguiu se recuperar, tá? Mas as consequências desse fato, o que foi o fato? Do veneno ficou no corpo dela e, com o passar do tempo, ela começou a vomitar sangue, em decorrência do envenenamento que ela sofreu, vomitando sangue, que foi a época e foi, na verdade, foi relatado oficialmente como tuberculose. Mas, na verdade, foi uma consequência desse envenenamento que Teresa sofreu junto com essa companheira de cela. Essa companheira de cela, logo após o evento, desencarnou, e Teresa foi, durante muito tempo, os médicos tentando salvar, tentando salvar, tentando salvar. Ela ameniza, ela sobrevive, mas em seguida, mas depois de um certo tempo, ela, ela desencarna, né? Só que assim, ó, ela não cita no livro quem fez isso, né? Quem a envenenou.
Mas, assim, de todo o relato que ela fala, ela foi muito invejada, ela foi muito criticada, ela foi muito julgada, inclusive pelas próprias irmãs do mosteiro. Alguma novidade disso? Não, né? Em qualquer ambiente que nós estejamos em que há uma luz, né, as moscas ficam em volta. Então, ela teve, por exemplo, à época, uma superiora que ela tirou de um convento, né, que era uma superiora que era extremamente maldosa, maltratavam os idosos, maltratava as crianças, os órfãos, né? E quando ela viu esses maus tratos, ela retirou essa superiora do seu local, da sua função, né, do cargo, e mandou para um outro lugar, né? Então, esta superiora, ela foi uma inimiga feroz dela, inimiga feroz e fez coisas horríveis, né? Que está em detalhes todo relatado aqui, tentando inclusive assassiná-la. E no final de tudo isso, Teresa ainda perdoa essa inimiga, né? O fato que ocorreu, que ela relata, é que essa superiora, essa madre superiora, ela entra à noite no convento, ela não estava mais, ela tinha sido retirada, ela entra sorrateiramente por uma passagem, vamos dizer, secreta que tinha lá, ela entra no convento num conluio, inclusive com outros padres, e diz Teresa que quando ela morrer, né, eles vão publicar uma biografia da Teresa como sendo dela, né? E é isso que ela está dizendo, relatando aqui no livro, que isso foi afirmado para ela, que isso é, falaram para ela quando nós vamos fazer isso contigo e vamos fazer uma autobiografia dizendo que foi você que escreveu essa biografia, né? E diz que ali tem iria ter muitas falsidades e que não é a história real de Teresa, né? Lá no convento, né, então, ela deixou, né, essa superiora, em coluna com esses padres, ela deixou um veneno escondido no local e ela está lá manipulando esse veneno para aplicar, né, em Teresa. E o que acontece? Teresa surpreende essa mulher, né, naquele momento, ela vê essa mulher entrando no convento à noite, porque vamos lembrar que Teresa era paranormal, tinha mediunidade, tinha proteção, né? Então ela surpreende essa superiora, né? Pega essa superiora, leva para um quarto, né? E lá há uma luta, né? Essa mulher se debate, ela tenta pegar Teresa, e aí o que acontece? Ela acaba por derrubar esse frasco, que parecia algum ácido, algo assim. E essa mulher, ela respira esse ácido, esse veneno, e essa mulher acaba morrendo ali, naquela noite, naquela cela. Ela morreu com o próprio veneno que ela queria aplicar em Teresa. Mas aí, veja só o que acontece. Teresa é levada como se fosse a responsável pela morte, como se ela tivesse tentado matar essa mulher, tá? E isso, ela passa por todo esse processo de julgamento, etc. E, tal, e posteriormente, lá na frente, o próprio rei da Espanha a inocenta. Isso acontece quase no final da vida de Teresa. Ela fica numa cela presa durante 3 dias, sem comida, sem água, e ela já, assim, estava bastante fraca, bastante debilitada, porque consequências desse veneno que ela também, né, respirou. Então, quando ela volta para o convento, ela já está, porque ela fica lá presa, enfim, passa por todo o processo. Quando ela já volta muito debilitada e ela vive e sobrevive alguns meses ainda, né? E quando ela estava na cama, ela já tinha muitas, muitas visões. Mesmo assim, debilitada, fraca, ela continua praticando muitas curas. Inclusive, vem uma senhora traz uma menina cega para visitá-la, ela consegue curar essa menina cega já quase no final de vida. Então, assim, tem um fato bem revelador e interessante. Quando ela estava bem, bem mal, ela consegue alguns momentos assim de refazimento, sabe? Alguns momentos que ela melhora e ela consegue ir àquele horto, né? Aquele jardim
onde ela estava no convento, e ela chega perto dessa fonte. E lá, né, ela se exclama, ela fala, né, as misérias humanas afastam-me de você, amor dos meus amores. Vamos lembrar que ela tem sempre a visão, né, do Jesus homem, a que ela ama, e que se confunde muito com a figura do Antúlio, que é aquele primeiro amor do tempo da Atlântida, né? Então, que o livro fala que é uma encarnação de Jesus, né? Ah, as misérias humanas, né, afastam de você, amor dos meus amores, que era como se ela se dirigia, né, a Jesus, amor dos meus amores. Pensa que eu esqueço, não vê que eu amo sempre, e daí ela escuta uma voz que diz assim para ela, né? Por desprezar o imenso valor da ciência, você arruinou um homem e com ela a sua escola filosófica. E eu vou repetir isso porque no tempo em que ela era uma mulher muito linda, virgem, 14 e poucos anos, ela conhece Antúlio e ela foi lá eu acho que é o vídeo 1, e ela foi, esse Antúlio, ele veio para implantar uma escola filosófica, e ainda em Atlântida, e ela, em conluio com os inimigos de Antúlio, acaba por condená-lo, né, à morte, e ele toma veneno. É engraçado isso, porque assim, ó, como é a lei da causa e efeito, do karma, da consequência, né? É, ela provoca ele acaba sendo condenado à morte por envenenamento, e ela, nesta vida, né, ela também acaba respirando, inalando o veneno e acaba também assim falecendo, né? E ela escuta essa voz, então, que ela se sente o tempo todo relembrando, sendo relembrada dessa ruína que ela provocou neste homem que era um mestre que tinha vindo com a missão de fazer a implantação dessa escola filosófica, né? E aí ela pergunta assim, né? Porque veja bem, ela, apesar da mediunidade, de toda a paranormalidade dela, ela não tem a consciência dos seus atos, a não ser quando ela está em desdobramento, né? E aí quando vem essa voz e fala, tu és responsável pela morte daquele homem, né? Ela se pergunta, mas que crime cruel terei eu cometido contra a ciência, né? Então, e aí esse é o fato que acontece no final. Ela ouve uns passos, né? Veja, ela já está quase no final da vida, né? Ela ouve uns passos e aquela voz inconfundível, né, que diz para ela qual é a voz inconfundível, a voz de Jesus, né, gente? Ele fala assim: por que você não me olha? Então ela vira o rosto, ela o olha e ele se senta, né, todo brilhante, com uma túnica linda, maravilhosa, com um manto, ela descreve a perfeição de Jesus. E ela diz que lindo estava o amor dos meus amores. E ela vai conversando com ele, e ela, apaixonada por ele, ela o descreve como um homem muito lindo, e ela conversa e ele diz: eu falarei palavras do passado. Daí ela assim, do meu, veja só, ela tem uma conversa no momento quase da morte dela, vai até o horto, encontra Jesus, vem ao encontro dela, e eles têm uma conversa, né? E diz para eles, olha, eu vou te contar algo do teu passado, do meu passado. E aí, olha o que acontece. Jesus, esse Deus homem, a que ela é apaixonada, que ela ama, ela fica olhando para ele, ele vai se transformando num ancião altivo e venerável. E os olhos diziam para ela assim: eu sou a luz do mundo, porque sou um intérprete da sabedoria infinita. Daí ela vê que ele não estava só, que junto dele havia muitos outros jovens e velhos, e que todo mundo estava contemplando ele, o adorando, e diziam para ele, assim, ela ouvia toda essa cena se desvendando ali na frente dela. Mestre, fale que nós, os seus discípulos, esperamos por sua divina palavra. Revelando a Teresa uma imagem da sua encarnação na Atlântida. Algo que aconteceu
no seu passado, trazendo a figura de Antúlio, venerado por jovens, por velhos, por toda uma comunidade, e Jesus se transformando em Jesus ao mesmo tempo. Por hoje nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós damos continuidade até a efetiva morte de Teresa.